Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Estúdio Descomplica os Estudos. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao artigo 37 que nós já vínhamos estudando, né? Artigo 37 da Constituição Federal. Esse conteúdo costuma cair em prova na área de direito constitucional. No vídeo de hoje nós vamos abordar algumas questões, né? E eu queria pedir, por favor, para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo com amigos de vocês e estudantes para concurso. Vamos lá estudar! Então, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos sobre o artigo 37 da Constituição Federal, né, conteúdo que abrange o direito constitucional, nós continuamos os estudos. Então, o inciso 22, ele nos diz o seguinte: as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado exercidas por servidores de carreiras específicas terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e informações fiscais na forma da lei ou convênio. E aqui neste quadro eu queria que vocês atentassem que nós fizemos uma divisão muito interessante. Nós dividimos ele em autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Então, a autarquia, né? Quais são as características da autarquia? As autarquias, elas são pessoas jurídicas de direito privado, os bens são impenhoráveis e o regime é estatutário. A fundação pública, ela é uma pessoa jurídica de direito público ou privado e depende da lei instituidora. Os bens, eles podem ser impenhoráveis ou penhoráveis. O regime deles pode ser tanto estatutário como seletista. A empresa pública constitui pessoas jurídicas de direito privado. Os bens podem ser penhoráveis e o regime é seletista. E a sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito privado. Os bens podem ser penhoráveis e o regime dela é seletista. Então, pessoal, essas são algumas características das autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. No próximo slide, nós vamos ampliar, né, os nossos estudos, né, e nós dividimos as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Para que, vendo alguns exemplos de algumas instituições, fique mais fácil para a gente gravar na hora do estudo. Autarquia. Como nós falamos, né, são pessoas jurídicas de direito público ou privado, criadas por lei, bens impenhoráveis, estatutário, capital público, né? Então, um exemplo de autarquia, né, pode ser uma autarquia federal, como é o caso do INSS, que é uma instituição que é caracterizada por ser uma autarquia federal. No âmbito aqui do Rio Grande do Sul, nós temos uma autarquia municipal na cidade de Porto Alegre, que é o DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto. E também nós temos uma autarquia estadual, que é do estado do Rio Grande do Sul, que é a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento. No âmbito das fundações públicas, que elas podem ser tanto de direito público ou privado, né, que são pessoas jurídicas, e podem ter o regime estatutário ou seletista, capital público e os bens impenhoráveis ou bens penhoráveis. Então, um exemplo de fundação aqui do estado do Rio Grande do Sul é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que é uma fundação aqui do estado. Empresa pública, né, pessoas jurídicas de direito privado, bens penhoráveis, regime seletista, capital 100% público. Nós temos os Correios e o BNDES e a Serpro. E sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado, bens penhoráveis, seletistas, capital misto, 50% mais um. Nós temos como exemplo a Petrobras e o Banco do Brasil. Então, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, agora nós entramos em alguns parágrafos que costumam cair na prova, né? Esses parágrafos constam no nosso artigo 37. Lembrando sempre que
esse item aqui, ó, essa cobrinha, mais ou menos que parece, ele simboliza um parágrafo, né? Então, nós lemos que no artigo 37 nós temos o parágrafo 1º e o parágrafo 4º, que eles costumam cair nas nossas provas, né? Então, vamos ao parágrafo 1º. Ele nos diz: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Ou seja, o que nós vemos de maneira explícita nesse parágrafo? A aplicação justamente do princípio da impessoalidade, né? Eu não utilizar a máquina estatal para me promover ou para um interesse próprio. O artigo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. E o artigo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. Então, o que nós vemos explícito aí? Nós vemos a relação entre Estado, agente particular e como se caracteriza o dolo ou a culpa, né? Ele pode se caracterizar de forma objetiva ou de forma subjetiva. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, né, com algumas especificidades do artigo 37. No próximo vídeo, nós vamos trazer algumas questões, né, alguma resolução de questões. Não esqueçam de nos seguir no Instagram também, Estude 1 Descomplica os Estudos, tá certo? Até a próxima!